Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu conheci um livro muito bom, que eu tô gostando muito, muito, muito de ler. E quando a gente quer compartilhar algumas coisas, hoje em dia, a gente recomenda livro, né? Mas assim, nem todas as pessoas vão ler e tem a facilidade da internet. Então eu, como tenho canal, resolvi gravar algumas passagens desse livro. Eu vou colocar aqui na tela que livro que é, e vocês vão entender por que que eu quis compartilhar aqui. Então, esse é o livro. Se chama Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento. É um livro muito bom. Esse pastor acabou de falecer, mas é um homem muito respeitado, muito querido pelas pessoas de forma geral, então é um bom testemunho, né? E esse livro, logo que eu comecei a ler, eu falei, não, eu queria que as pessoas lessem, né? Eu falei, então vou gravar algumas partes. Opa, o barulho da rua. Algumas partes, e então eu vou começar a ler para você. Então, primeiro, a introdução ele fala o seguinte: o sofrimento está por todos os lados, é inevitável e de um alcance muitas vezes avassalador. Eu selecionei algumas partes, tá? Para não ficar entrando em alguns detalhes que não são interessantes para o que eu quero mostrar. Assim, não importam as nossas precauções. Quanto mais nos esforçamos para ter uma vida boa, nem quanto nos empenhamos para ser saudáveis, para ficar ricos, para viver bem com familiares e amigos, para ser bem-sucedidos na profissão. Inevitavelmente, algo arruinará isso. Não há dinheiro, poder, nem planejamento capazes de impedir que o luto, ou uma doença terrível, ou uma traição, ou um desastre financeiro, ou uma infinidade de outros problemas entrem em sua vida. A vida humana é inevitavelmente frágil e sujeita a forças que estão além do nosso poder de controlá-las. A vida é trágica. Nós sabemos disso por intuição, e aqueles que enfrentam o desafio do sofrimento e da dor sabem muito bem que é impossível fazê-lo exclusivamente com as próprias forças, e nada mais. Todos precisamos de apoio se não quisermos sucumbir ao desespero. Neste livro, defenderemos que esse apoio tem que ser necessariamente espiritual. E ele começa a contar um pouco da vida dele, né? Quando Cat e eu nos casamos, fizemos nossos votos diante de amigos e familiares. Além das promessas tradicionais, acrescentamos uma passagem bíblica, Salmo 34, de 1 a 3, cuja citação está gravada no interior de nossas alianças, que diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Minha alma se gloriará no Senhor. Os aflitos ouvirão isso e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e juntos exaltemos seu nome. O momento dos votos foi emocionante e intensificado pelas palavras sublimes do versículo. Estávamos embarcando juntos numa vida inteira de ministério cristão e planejávamos testemunhar corajosamente ao mundo sobre o Deus que conhecíamos. Mas naquela ocasião, praticamente ignoramos as palavras no meio do versículo. A definição que o texto faz de ministério bem-sucedido é que os aflitos ouvirão isso e se alegrarão. Um dos motivos pelos quais a frase nos passou despercebida foi porque, como a Cat explicou mais tarde, nós tínhamos pouca idade e não havíamos sofrido sequer uma unha encravada. Éramos jovens e a arrogância da juventude não prevê dor e sofrimento. Não sabíamos quase nada sobre a grande importância de levar as pessoas a entender e enfrentar a aflição, nem como nós mesmos poderíamos enfrentá-la bem. No início do ministério, tentei compreender por que tantas pessoas resistiam e rejeitavam a Deus. Logo percebi que talvez o motivo principal fosse a aflição e o sofrimento.
Como um Deus bom, um Deus justo, um Deus amoroso, permitia tanta infelicidade, perversidade, dor e angústia? Muita gente se pergunta isso, né? As dúvidas na mente podem crescer junto com a dor no coração. Ao conversar com pessoas que sofriam, muitas vezes me vi respondendo a críticas mordazes contra a existência de Deus e a fé cristã. Há alguns anos, uma atriz de cinema foi entrevistada depois de perder o namorado, morto em um acidente. A moça vivia há muito tempo sem pensar em Deus nem levá-lo em conta, mas depois que isso aconteceu, ela disse: como um Deus amoroso permite que algo assim aconteça? Num piscar de olhos, ela passou da indiferença para a ira em relação a Deus. É esse tipo de experiência que leva um batalhão de pensadores a argumentar que a única justificativa para Deus é ele não existir. Pesado isso, né? No entanto, também descobri que muitas pessoas encontram Deus na aflição e no sofrimento. Elas constataram que a adversidade as impulsiona para perto de Deus e não para longe dele. Os tempos difíceis despertam essas pessoas do sono fantasmagórico da autossuficiência espiritual e levam-nas a uma busca sincera do divino. O sofrimento finca a bandeira da verdade dentro da fortaleza da alma rebelde. É exagero afirmar que ninguém encontra Deus a não ser por meio do sofrimento, mas não é tão exagero assim. Quando o sofrimento e a dor nos afligem, acabamos percebendo que não estamos no controle de nossa vida, nem nunca estivemos. Com o passar do tempo, também entendi que a adversidade faz mais do que levar as pessoas a acreditar na existência de Deus. Ela leva os que já creem nele a uma experiência mais profunda da realidade, do amor e da graça de Deus. Um dos meios mais eficazes de abandonarmos um conhecimento abstrato de Deus e de termos um encontro pessoal com Ele como uma realidade viva é a fornalha da aflição. Como diz a famosa frase do C.S. Lewis, Deus sussurra em nossas alegrias, fala em nossa consciência, mas ele grita no nosso sofrimento. Os crentes compreendem racionalmente muitas verdades doutrinárias, mas essas verdades raramente chegam até o coração, exceto na decepção, no fracasso e na perda. Como me disse certa vez um senhor que estava à beira de perder a carreira profissional e a família. Ele disse: na teoria, eu sempre soube que Jesus é tudo o que alguém precisa para seguir adiante. Mas ninguém sabe de verdade que Jesus é tudo do que a pessoa precisa, até que Jesus seja a única coisa que lhe resta. Por fim, à medida que a minha compreensão da Bíblia aumentava, passei a notar que a realidade do sofrimento é um dos seus temas principais. O livro de Gênesis começa com a narrativa de como o mal e a morte entraram no mundo. Êxodo relata os 40 anos de Israel no deserto, um tempo de testes e provações intensos. A literatura de sabedoria do Antigo Testamento amplamente está dedicada à questão do sofrimento. O livro de Salmos apresenta uma oração para cada situação possível na vida. E é impressionante como está repleto de lamentos de dor e de perguntas diretas a Deus sobre a aparente casualidade e injustiça do sofrimento. O autor do Salmo 44 contempla a devastação do seu país e clama: desperta, por que dormes, Senhor? Acorda, por que escondes o rosto e te esqueces da nossa tribulação e da nossa angústia? Versículos 23 e 24.
Os livros de Jó e Eclesiastes são quase inteiramente dedicados à profunda reflexão sobre o sofrimento injusto e a frustrante inutilidade que caracteriza boa parte da vida. Os profetas Jeremias e Abacuque expressam de forma pungente o clamor humano de que o mal parece dominar a história. Livros do Novo Testamento, como Hebreus e 1 Pedro, são quase totalmente dedicados a ajudar as pessoas a lidar com problemas e sofrimentos implacáveis. E dominando tudo isso, a figura central da Bíblia inteira, Jesus Cristo, um homem de dores. A Bíblia, portanto, também trata do sofrimento, tanto quanto de qualquer outro assunto. Como era inevitável, Cat e eu acabamos deparando com o nosso próprio sofrimento. Em 2002, fui diagnosticado com câncer da tireoide. Passei por cirurgia e tratamento. Quase na mesma época, a síndrome de Crohn, que incomodava minha esposa. Estou aqui, Google Meet, continuarei. A síndrome de Crohn, que incomodava minha esposa, se tornou aguda. E Cat necessitou de várias cirurgias durante alguns anos. Uma vez, foram 7 num único ano. A certa altura, cogitei a agonizante possibilidade de abandonar o ministério pastoral por causa da doença crônica da minha esposa. Foi a época mais sombria de nossas vidas até aqui. E temos certeza, pela Bíblia e por experiência pessoal, que ainda enfrentaremos outros períodos sombrios. Mas também teremos mais alegrias do que hoje podemos imaginar. Avaliando nossa história, Cat e eu concluímos que o sofrimento se encontra no âmago da descrença e da crença em Deus, do motivo das pessoas regredirem ou amadurecerem em caráter, de como Deus se torna menos real ou mais real para elas. E quando estudamos a Bíblia, buscando entender esse padrão profundo, descobrimos que o grande tema da Bíblia é como Deus traz alegria plena, não só apesar do sofrimento, mas através do sofrimento. Assim como Jesus nos salvou, não apesar do que ele sofreu na cruz, mas por causa disso. Existe, portanto, uma alegria peculiar, rica e tocante, que parece nos alcançar somente no sofrimento e por meio dele. Tudo que aprendemos nesses anos de ministério com os aflitos é apresentado neste livro. Simone Weil escreve que o sofrimento faz Deus parecer ausente, e ela está certa. Mas no Salmo 34, Davi afirma que, embora Deus pareça ausente, isso não significa que ele sim esteja de fato. Lembrando-se da época em que sua vida corria grande perigo e tudo parecia perdido, Davi conclui: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, e ele salva os de espírito arrependido. Versículo 18. Escrevo este livro porque descobrimos em nossa própria vida que isso é verdade. O fator que integra todas as partes desse livro, no caso, é a imagem do sofrimento como uma fornalha ardente. E isso é uma imagem muito importante, que foi o que me chamou a atenção no livro, na parte externa dele. Uma frase, uma parte muito especial. Essa metáfora da fornalha ardente bíblica é riquíssima. Como sabemos, o fogo é um símbolo bastante conhecido de tormento e dor. A Bíblia descreve provações e dificuldades como andar através do fogo, Isaías 43, 2. Ou ardente prova, em 1 Pedro 4, 12. Mas ela também compara o sofrimento a ser provado pelo fogo, 1 Pedro 1, versículos 6 e 7, como em uma fornalha ardente.
O conceito bíblico de fornalha tem mais a ver com o que hoje chamaríamos de forja. Qualquer objeto com esse grau de calor é evidentemente muito perigoso e potente. No entanto, se usado de forma correta, não causa destruição. Qualquer objeto, se colocado de maneira adequada na forja, pode ser moldado, refinado, purificado e até mesmo embelezado. Essa é uma perspectiva notável do sofrimento. Se for encarado e suportado com fé, acabará nos transformando em pessoas melhores, mais fortes e mais repletas de bondade e alegria. Na verdade, então, o sofrimento pode jogar o mal contra o mal, pode frustrar os propósitos destruidores do mal, do mar, do mal, e fazer surgir da escuridão e da morte luz e vida. Para a Bíblia, atravessar a fornalha da aflição não é questão de técnica. O sofrimento pode nos refinar em vez de nos destruir, porque o próprio Deus caminha conosco no fogo. Mas como de fato caminharmos com Deus em tais circunstâncias? Como nos orientarmos em direção a Ele, de modo que o sofrimento nos transforme em pessoas melhores e não piores? Como exemplo de das muitas respostas possíveis humanas à dor, incluí no final de alguns capítulos uma história verídica, escrita por alguém que se deparou com o sofrimento e caminhou com Deus através dele. São histórias muito interessantes que eu vou tentar também trazer aqui, tá, nos vídeos. Muito profundas, muito dolorosas, mas também muito bonitas. Essas histórias são ao mesmo tempo inspiradoras e realistas. A Bíblia não promete que o sofrimento será completamente resolvido ou terá um final feliz nessa vida. Mas essas histórias mostram como pessoas de fé têm lidado com vários tipos de sofrimento e caminhado através da fornalha com a ajuda de Deus. Elas nos levam a reconhecer a presença de Deus até nos momentos mais difíceis, especialmente nos momentos mais difíceis. Em uma das descrições talvez mais vívidas do sofrimento na Bíblia, no terceiro capítulo de Daniel, 3 homens fiéis a Deus são jogados numa fornalha que deveria consumi-los. No entanto, uma figura misteriosa aparece ao lado deles. Estarrecidos, os espectadores não veem 3, mas 4 homens nessa fornalha. E um deles é parecido com um filho dos deuses. Assim, os homens atravessaram a fornalha do sofrimento e não foram consumidos. Tendo a vantagem de conhecer o Novo Testamento, os cristãos sabem que a quarta pessoa era o próprio Filho de Deus, aquele que séculos mais tarde enfrentou a própria fornalha de aflição, infinitamente maior na cruz. Isso eleva o conceito do Deus que caminha conosco a uma dimensão totalmente nova. Em Jesus Cristo, testemunhamos que Deus vivencia o sofrimento do fogo da mesma maneira que nós. Ele é verdadeiramente o Deus conosco, em amor e entendimento, em nossa angústia. Ele se lançou em nossa fornalha para que, quando depararmos com o fogo, voltemo-nos para ele e saibamos que não seremos consumidos, mas sim transformados em pessoas extraordinárias e belas. Que Deus nos abençoe, que essa mensagem possa trazer alívio ao seu coração, essa e outras mensagens. E se você tiver conhecer alguém que esteja passando por uma situação de sofrimento, compartilha com ela também. Vamos trazer um pouco mais de alívio e carinho e amor e esperança ao coração das pessoas que estão sofrendo neste mundo. Um abraço, tchau.